A vez do amor chegou, enfim. Tá preparada para começar a jornada hoje? Vamos nessa, gente! O hip hop é compromisso, né? E manter viva a chama dos 4 elementos é tarefa fundamental para o Favela Sounds. Por isso, a gente convocou a DJ Dona para ministrar uma oficina para quem sempre teve a curiosidade com os toca-discos. Quer entender como funciona? E quem sabe você não pode se aventurar ali e tal na vida de DJ. A Dona é vencedora do prêmio WME de DJ do ano de 2018 e é idealizadora do Festival Conexões Urbanas. Favela Sounds é realizado pela Nome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Secretaria de Turismo do DF, Governo de Brasília e Prêmio Funarte Festivais de Música de 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio da Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds é a vez do amor. Tá contigo, Dona? A vez do amor chegou, enfim. Salve, salve! Eu sou DJ Dona, primeira mulher DJ a se destacar na cena de Brasília nos anos 2000, né? E é uma honra para mim estar aqui mais um ano, mais uma vez, colaborando para a participação, para somar com esse projeto que é o Favela Sounds, que é um festival que eu tenho muito amor, muito carinho e muita dedicação durante todos os anos que eu participei, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Favela Sounds e me apresentar para vocês, primeiramente, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou DJ Dona, atualmente vou fazer 21 anos de carreira, agora em 2021. Como eu falei no começo, eu fui a primeira DJ mulher a se destacar na cena de Brasília nos anos 2000. Não existia uma DJ mulher, né, na cena da música eletrônica, muito menos na cena do hip hop. E com esses anos todos eu vim aprimorando e fui observando que precisava um pouquinho dessa delicadeza de ter mulher dando aula para mulheres. Então, meu primeiro processo de entrar para essa parte de oficinas de discotecagem, de aulas de discotecagem, eu foquei primeiramente somente em oficinas para as mulheres, né? Justamente por isso, pela questão da delicadeza, da atenção, do incentivo, por diversas situações que eu, DJ Dona, passei ao longo da minha carreira, que eu não gostaria que nenhuma mulher passasse, né? Claro que hoje, né, na altura do que nós estamos, a gente já tem bastante mulheres na cena da discotecagem, já dei oficinas de discotecagem para Semina, né, para o mês do hip hop em São Paulo, já dei oficina de discotecagem em Maringá, já dei oficina de discotecagem em vários rolês em Brasília, né, então eu fui observando essa carência e essa delicadeza que a mulherada precisava de uma mulher mesmo ensinando. Claro, sempre tive os directs nos pedidos de você não abre para os homens, você não rola de dar aulas para os homens. Então, nessa minha primeira etapa do meu processo de dar oficinas, de dar aula, eu realmente foquei nas meninas, mais por esse carinho e esse cuidado mesmo. E eu me sinto bastante feliz que hoje a cena hoje está bem maior, né? Tem muita mulher na discotecagem, a gente está com... não deixamos os preconceitos, não deixamos o racismo, não deixamos, né, ainda, infelizmente, a gente não superou 100% esse processo, mas a gente continua batalhando para que a diferença, inclusive, na equidade de gênero, nos line-ups dos festivais, nas oficinas, em todo o campo da área da discotecagem, tenham mais mulheres. A cena de Brasília hoje está bem mais forte, e eu me sinto muito feliz por isso. Então, mais uma vez, eu estou aqui para dar aquela, né, nesse modo online, que está sendo um diferencial muito grande. Eu me questionei muito se eu daria aulas online, né, por conta dessa questão da gente ter o tato, de ser muita prática, mas ao longo da minha caminhada eu também entendi que a gente precisava conhecer a história, né, entender a parte teórica de tudo isso, porque existe, né, uma parte teórica, não tem como você... Claro, muita gente começa na raça,
mas faz parte da cultura hip hop, da cultura do DJ, que nasceu da cultura hip hop, ter essa história contada, ter de onde tudo começou, e a gente parte disso para dar início à nossa oficina de discotecagem aqui no Favela Sounds. Bom, primeiramente eu vou contar um pouquinho, né, da história, do primeiro toca-disco, então eu vou começar com vocês aqui. Bom, primeiro a gente precisa, né, conhecer de onde que começou, de onde surgiu, se eu for realmente buscar lá dos primórdios, de onde que foi o primeiro som, isso leva muito tempo, então, assim, eu vou dar uma resumida para que a gente consiga, no tempo que a gente tem de aula, a gente entender um pouquinho de onde que tudo isso surgiu, de onde que aconteceu, como é que foi, de onde começou o DJ, de como que foi isso, né? Eu vou voltar rapidinho aqui, só para vocês verem o tanto de coisa que tem de conteúdo, né? Já tem mais de 140 anos, desde a primeira criação do primeiro toca-disco, então tem muita gente que acha que lá em 1970, onde apareceu o Kool Herc, que foi o primeiro DJ, né, a se destacar na cena da discotecagem e a criar a cultura hip-hop, foi em 1971, então, assim, muita gente acha que foi daí que surgiu o toca-disco, não foi há muito tempo, bem antes disso, né? E a gente vai contar rapidamente o que mudou de lá para cá, tá? 1857 a gente teve o primeiro toca-disco, foi o primeiro, na verdade eu posso dizer o primeiro toca-disco, mas o primeiro aparelho que a gente podia ter uma audição sonora, né, de música. Então, na realidade, em 1857, o Leon Scott inventou, mas em 1860 foi registrada a primeira gravação de voz humana, que foi da partitura ao Clair de Lune, né? Então, esse foi o primeiro registro sonoro que a gente teve, na verdade, para vocês terem uma noção aí de como isso tem bastante tempo. Então, assim, conforme eles criaram o primeiro aparelho de som, eu posso dizer, que a gente pudesse ter um conhecimento sonoro, de áudio, de alguma coisa, na sequência eles foram aprimorando isso. Então, o primeiro toca-disco, entre aspas, na realidade, foi o fonógrafo, né? Então, ele já foi inventado em 1877 pelo Thomas Edison, né? E aí, não era, se vocês forem olharem aqui na imagem, o disco não era redondo, né? Não era chapado, ele era um cilindro, que foi a primeira forma que eles conseguiram criar, de sonorizar, de reverberar essa voz, esse som, né? Então, foi o primeiro aparelho que, na realidade, foi capaz de gravar e reproduzir sons, foi o fonógrafo, em 1877. Como eu falei para vocês lá atrás, então, assim, o primeiro disco, ele não era chapado, redondo, né? Ele era uma folha de papel, e daqui vocês tiram o primeiro desenho da onda sonora, né? Que são esses risquinhos aqui. Foi em 1877, que foi a primeira folha de papel defumado, foi através dela, em forma de cilindro, que a gente conseguiu ter essa noção de... Foi o primeiro disco, né, como eu falei para vocês. Mas já lá em 1887, eles entenderam que o disco plano seria a melhor forma de se captar e de se ouvir a música, a voz, né? Então, em 1887, eles criaram o primeiro disco plano. Como disco plano, precisava-se de um aparelho que tocasse o disco plano dessa vez, então eles criaram o gramofone, esse aparelho lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui, e ele foi criado pelo alemão Emil Berliner em 1888, né, então ele já servia para reproduzir o disco plano. Saímos ali do cilindro, né, e como eu falei para vocês, ele notou que realmente o plano, a gente tinha uma qualidade sonora um pouco melhor do que o cilindro, né, qualidade de áudio. Adiantando um pouquinho isso, na sequência veio os gravadores de rolo em 1934, veio os gravadores de rolo, né? Em 1900 no final da década de 40,
Na verdade, começou-se a gravar os primeiros discos de vinis, então a gente tem aqui uma noção mais ou menos por décadas dos discos que bombaram aí nessas décadas, né? 1949 era claro, naquela época eram os clássicos que se destacavam mais, mas em 1951 já veio o Louis Armstrong com jazz, né? Já veio o blues entrando aí um pouquinho nessa área da prensagem de disco. Aí, em 1956, já chega um pouquinho do rock com Elvis Presley. 65 e 67, a gente já tem Aretha Franklin, Beatles. Então, assim, são discos que marcaram essas décadas, né? Para vocês entenderem que aí sim, em 70, a gente já tinha uma diversidade de material muito grande para que o nosso queridíssimo Kool Herc pudesse brincar nos toca-discos, né? E a gente vai chegar daqui a pouquinho aonde foi que ele, como que ele começou, quem é o Kool Herc, já eu conto para vocês. Na década de 70, se destacou muito a disco music, né? Então, eu coloco sempre um nacional e um internacional, então as nossas referências de 70 é Tim Maia, Magal, Nina Simone, Secos e Molhados, Elvis Presley de novo, mais uma vez, né? Então, de 70 para cá, eles começaram a aprimorar cada vez mais esse aparelho que a gente chama de toca-disco, né? Que antigamente era conhecido como vitrola, né? E ainda tem muitas por aí nos brechós da vida. Os primeiros aparelhos, eles tinham poucos recursos para discotecagem, digamos assim, profissional. Então, eram aparelhos para você realmente só ouvir música. E conforme foram prensando as músicas, foi mudando-se a rotação da velocidade dessas músicas. Então, a gente precisou ter um aparelho que tivesse rotação 45 e rotação 33. Acredito que muitos de vocês devem ter tido uma vitrola em casa, ou devem ter visto uma vitrola na casa de alguém. Então, assim, esses foram os primeiros toca-discos que a Gradiente, a Panasonic, a Technics começaram a lançar, né? Cada uma aí na sua disputa do que conseguiria fazer melhor do que a outra para que as pessoas começassem a comprar, adquirir, né? Para ouvir os seus discos. Claro que essa estrutura que vocês estão vendo nas primeiras fotos são estruturas bem robustas, né? Então, assim, são aparelhos com poucos recursos e conforme a gente vai avançando na aula, eu vou explicar para vocês quais são esses recursos que trouxeram a gente para a área do profissionalismo, da discotecagem mesmo, do DJ, né? Aí, conforme foi vindo o toca-disco, foi vindo um 3 em 1, que é o clássicozão que toca fita, toca rádio, toca disco também. Então, assim, muitas pessoas tiveram um 3 em 1. Foi uma forma de juntar toda aquela tecnologia que estava surgindo na década de 70 e os avanços dela sem perder, né? Porque veio a fita, veio o CD na sequência, então, assim, era uma forma de meio que você ter tudo ali, porque nessa época a gente tinha já os colecionadores de discos, mas a gente também tinha os colecionadores de fitas cassete, e eu, na época, já tinha, o irmão colecionava discos, então, assim, já tinha ali, ele tinha a sua coleção de disco e de fita cassete, então tinha que ter um aparelho que pudesse ter os dois, né? Até porque, conforme foram lançando os discos, a dificuldade de comprar, o valor, né, isso tudo foi fazendo com que as pessoas começassem a ir para os recursos mais baratos e as tecnologias mais novas. Isso foi óbvio, né, no caminhado aí desse percurso do toca-disco, da discotecagem, né. Então, aqui vocês estão vendo alguns modelos de 3 em 1, os primeiros, né, as primeiras vitrolas, que são essas mais robustas, que vinham nesse formato de, meio que hoje em dia a gente fala que é rack, né, mas nesse módulo de madeira, que esses são os primeiros realmente que vieram, os primeiros 3 em 1 eram assim, são lindos, maravilhosos, né, e aí a gente foi evoluindo, até vindo para o recurso lá meio que digital já, né, de você ter o recurso de botões, que a gente fala, né, que é o digital, em vez de você ter ali uma alavanca, né, um processo mais mecânico. Então, a Technics, eu vou dar destaque para ela, porque foi através do aparelho de toca-disco dela que nasceu o primeiro DJ. Ela tornou-se conhecida mundialmente pelos seus famosos toca-discos em 1969,
né? O primeiro toca-disco que a Technics lançou foi o SP10, que está aqui para vocês, né? Na sequência, veio o SL1000, R1100. Então, conforme você vai, inclusive identificando nas fotos, você vê que o modelo ele veio aprimorando, ele veio ficando mais bonito, ele veio trazendo mais recursos, que a gente vai esmiuçar e detalhar um pouquinho mais na frente, né? Então, a SL 1100, que é essa aqui da frente que vocês estão vendo aqui, né, à sua direita, ela se tornou muito famosa porque o primeiro DJ reconhecido mundialmente usava ela, né, que é o Kool Herc. Ele que é considerado o pai da cultura hip-hop, faz aniversário aí dia 11 de agosto, né, onde ele criou aí a primeira festa. A gente vai falar rapidinho também sobre um pouquinho sobre isso. Qual a diferença desses três modelos de toca-discos? A diferença é que já foi chegando outros recursos de velocidade, né, a leveza do próprio prato do toca-disco, o processo do direct drive, né, que quem já teve acesso a uma vitrola, a um toca-disco, sabe que quando você coloca a agulha, o disco, ele demora um pouquinho a andar, então isso atrasava o processo, e atrasa até hoje o processo na desenvoltura da discotecagem, porque a discotecagem é dinâmica, é rápida, né? Então, conforme foi melhorando os modelos, foi melhorando os recursos, e aí sim o Kool Herc foi dando aí essa visibilidade para esse modelo da SL 1100 da Technics, e por isso a Technics ficou tão famosa, e vocês vão entender por quê. O primeiro DJ, né, a gente tem essas abreviações aí, de disc jockey, abreviado como DJ, né, ou discotecário, né, ele foi... o disc jockey foi e é utilizado para descrever primeiramente a figura do locutor de rádio. Antes do Kool Herc vir e bombar essa história do DJ no universo da discotecagem, já tinha os caras que tocavam dentro das rádios, né, na década de 70, na década de 60, né, tocando músicas, fazendo sequências de músicas ali, então, através das rádios, as pessoas conheciam as músicas. Então, na realidade, eles não só tocavam, como também eram locutores da rádio, né? Então, na verdade, ali começou-se a introduzir essa história do disco e da discotecagem, mesmo de verdade, foram dentro das rádios, né? E, posteriormente ao toca-disco, ao gramofone, ao toca-disco, veio o long play e o compact disc, que é o CD, né? Que atualmente, hoje, a gente conhece como MP3, né? E aí, sim, com toda essa modernidade, eles também foram encurtando essa história do nome do disc jockey ou discotecário, abreviaram para DJ, né? Hoje, diante dos numerosos fatores envolvidos, incluindo desde uma composição escolhida, ou público-alvo, a lista de canções, ou o meio de desenvolvimento, manipulação desse som, né? Existem diversos tipos de DJs, né? A gente conhece na cultura jamaicana o Selecta, né? Então, assim, na realidade, nesse universo da discotecagem, já denominaram diversos nomes que não fosse só o DJ, né? E tudo o que ele faz, da forma com que ele trabalha e orquestra as suas músicas, isso influencia muito no tipo e na qualidade do DJ, tá? Hoje, na nossa atualidade, a gente já tem um outro recurso que a gente vai conhecer também, que são os softwares, que são as interfaces, né? As plataformas, aí veio essa mágica que facilitou muito a vida dos DJs que tinham que ficar carregando muitos cases de discos, né, pesados, né? Então, a gente chama aqui também, além dos DJs, também tem aqueles que mixam sons e vídeo. O Serato, que é uma interface que vocês vão conhecer no decorrer da aula, trouxe esse recurso de mixar os vídeos,
né? Você pode, lá na década de 90, anos 2000, quando eu comecei a discotecar mesmo, a gente assistia a um clipe de uma música passando no fundo e o que tocava mesmo era outra. Mas você nunca podia assistir o mesmo clipe e o DJ tá tocando a mesma música. Naquela época, nos anos 2000. Atualmente, a Serato lançou esse recurso que você pode mixar os vídeos que estão passando no telão. Então, é a mesma música que você vai estar tocando, é a mesma música que vai estar passando no telão. Isso é maravilhoso. Poucos DJs usam, porque é um recurso que você tem que baixar os vídeos, um material pesado, além das músicas, você tem que ter os vídeos, você tem que comprar o acesso, né? Então, poucos DJs, na realidade, exploram assim. A gente, em Brasília, a gente tem um DJ Jean, que é da Bomb, que ele explora bem esse recurso, e ele foi um dos primeiros DJs em Brasília que trouxe esses recursos para as festas, e, nossa, é maravilhoso, é trabalhoso, né, além do toca-disco, você tem que ter aí um telão, você tem que ter um retroprojetor, você tem que ter um outro tipo de cabeamento para que isso aconteça, mas é uma coisa bastante legal que a tecnologia trouxe para a gente, tá? Agora sim, a gente vai falar do primeiro DJ, né, que se destacou mundialmente e de onde nasceu toda essa cultura, né? Na rádio, os DJs, como eu falei para vocês, eles já contribuíam para a consolidação do movimento, primeiramente do rock and roll, e depois, na segunda metade dos anos 50, veio artistas que a gente já citou, como Elvis Presley, Beatles, né? Então, a partir daí, os DJs jamaicanos, mais conhecidos, como eu comentei para vocês, como selectores ou selecto, inicialmente eles tocavam principalmente discos de R&B em sistemas de sons que eles montavam na rua. Vocês estão vendo aí na foto, eles juntavam, naquela época era uma parafernália muito grande, então assim, era a forma que eles tinham de levar a cultura da música e dos tocadiscos para a periferia, porque a periferia não tinha acesso à rádio, não tinha acesso a festas, né, não tinha acesso à música, então os jamaicanos, eles começaram essa cultura dos tocadiscos na periferia para levar para eles essa informação para os menos privilegiados, né, como vocês estão vendo no texto aqui. Então, naquela época, muitos na periferia, muitos não tinham rádio, televisão, então foi uma forma deles levarem a música para a periferia, né? Então, com o advento da discotecagem, já meados dos anos 70, os DJs também ganhavam uma fama da rádio e foram para as pistas de dança. Depois da rádio, eles foram para pistas de dança, e nas pistas que eles atuam até o meio das décadas dos anos 90, eles usavam apenas discos de vinil, 100% vinil, que a gente fala hoje em dia, né? Que é aquele disco, eu vou mostrar para vocês, que foram as primeiras fotos que eu mostrei para vocês, dos discos originais mesmo. Hoje em dia a gente tem um outro tipo de disco que se chama time code, que é usado junto com a interface. Vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente também, tá? Então, já existiam CDs, mas eles continuavam com essa cultura, né, do disco, e eles começavam a explorar os aparelhos que tinham o recurso para sincronizar essas músicas, né, que a gente chama de ajustar o pitch, né, para melhorar essa mixagem. Ajustar o pitch é como se fosse colocarem as duas músicas na mesma velocidade. Nem todo toca-disco tinha esse recurso, né? Mais para frente que a gente foi tendo esse recurso, a Technics foi a primeira a trazer esse recurso para a gente, né? O DJ, além de conhecer discos, né, de conhecer equipamento, ele tem que ter uma boa percepção musical, ele tem que conhecer a música muito bem para entender e mensurar as velocidades dessas músicas, as batidas, né, que a gente chama de BPM, é batida por minuto, é quantas batidas por minuto aquela música dá, né? Então, igualar essas velocidades, acertarem os compassos, isso tudo é um universo que, brincando, eles acabaram descobrindo, e hoje em dia muita gente estuda, né, algumas pessoas, eu entendo muito que isso está muito no feeling,
né, no dom da pessoa, não só saber fazer uma seleção musical muito boa, mas saber orquestrar como que ela vai conduzir essa seleção musical, né, e entender métrica, faixa, velocidade, ritmo, batida, então, assim, eu trabalhei 12 anos em loja de instrumentos musicais, e eu sempre ouvia falar que DJ não era músico, e o DJ, sem entender ritmo, né, tempo, compasso, uma noção mínima de teoria musical, que é música, ele não tem como ele dizer que o DJ não é músico, né? Se ele não souber, ele não tiver esse conhecimento um pouquinho de teoria musical, ele vai ter dificuldade em orquestrar o seu set, ele vai ter essa dificuldade em não adianta soltar só hit e bagunçar aí as velocidades e não trazer uma sequência boa e de uma forma audível para as pessoas, né? Eu falo muito isso, minha referência de mixagem é o DJ Celção, que infelizmente não está mais entre a gente, mas é uma pessoa que para mim é uma referência muito grande, que foi um dos caras que eu admirava bastante, e é por isso eu quis tanto aprender, e aprender principalmente a mixar e me aprimorar, para trazer a sensação que ele trazia junto com a mixagem para a gente. Isso eu vou também conversando com vocês no decorrer da aula. Bom, nas décadas de 80 e 90, já começavam a sincronizar essas composições, né, com cuidado, para que a agulha não escapasse do disco, que ainda tinha que ter isso, né, que as linhas que vocês olham no disco se chama sulco do vinil, né, então eles já tinham que tomar esse cuidado para que não pulasse, né, tinham que ter cuidado com o timbre de voz, então, assim, não era simplesmente só pegar uma música e colocar para as pessoas, né, para vocês entenderem o universo da profissão do DJ, né, e para que a gente conseguisse orquestrar tudo isso, ajustar timbre de voz, velocidade, né, fazer com que a agulha, no seu desenvolvimento, não pulasse ou não saísse, escapasse do disco, a gente precisava de um toca-disco mais robusto, a gente precisava de um toca-disco melhor, e aí sim a Technics lançou a SL1200, que é a MK2. Ela é uma clássica até hoje, a Technics já lançou até um modelo, a MK5, claro que sempre melhorando, sempre aprimorando e trazendo mais recursos, mas a SL1200, a MK2, é a clássica zona, assim, ela ficou e resiste até hoje por ela ser um toca-disco robusto com qualidade suficiente para a gente poder conduzir perfeitamente aquilo que a gente quer, né? Então, após a popularização do CD, fabricantes como a Pioneer, Technics e a Numar, que também desenvolveram as CDJs, né? Antes da CDJ veio a Denon, eu cheguei a tocar numa Denon, junto com o Celção, inclusive, né? Que já eram aparelhos mais modernos, você podia tocar CD e que tinham os mesmos recursos dos toca-discos, mas existe uma diferença muito grande na precisão de um aparelho de CD para um toca-disco. E essas mesmas marcas vieram lançando até atualmente modelos de aparelhos que chegassem e tivessem a precisão de um toca-disco. Hoje em dia a gente tem aparelhos de CDJ, controladoras, que trazem mais recursos que um toca-disco normal e que conseguem trazer o tempo real e a precisão do toca-disco, tá? Aqui a gente vai falar, aqui eu falo para vocês sobre o Master Tempo. Esse recurso do Master Tempo, ele só veio primeiramente na CDJ, né, o toca-disco mesmo em si não tinha isso, e aí a Interface trouxe para a gente, que é a Serato, a Trecto trouxe isso. O que é o Master Tempo? O Master Tempo é um recurso que você pode aumentar a velocidade da batida da música e não alterar a voz. Se você pegasse um toca-disco antigo e você aumentasse a velocidade daquela música, a voz ia ficar rapidinha, né? Quantas pessoas não brincou de ficar adiantando o disco, girando o disco para que a voz ficasse acelerada, né? Então, se você acelerasse demais essa música, essa voz ia distorcer. E o recurso do Master Tempo trouxe para a gente essa qualidade de avançar a velocidade da batida, do instrumental e não distorcer a voz, né? Claro que não no extremo,
mas que a gente consegue, quem tem o ouvido sensível consegue entender, mesmo com o Master Tempo, saber que deu uma alterada naquela voz ali. Então, a gente tem até meio que uma orientação de não acelerar, mesmo com o recurso Master Tempo, não acelerar tanto a velocidade da música, para que ela não perca ali o seu real significado, a sua originalidade, né? Voltamos aqui de novo no Kool Herc. Eu estava falando para vocês que os caras, os jamaicanos, eles levavam as músicas para a periferia. Um desses jamaicanos era o Kool Herc. Ele foi, entre aqueles caras que levavam música ali para as quadras, para a periferia, ele se destacou pela sua agilidade e a técnica que ele usava para dominar o toca-disco, né? Ele nasceu dia 16 de abril de 1955, e por que ele é considerado um dos fundadores da cultura hip-hop? No dia 11 de agosto é comemorado, inclusive, o Dia da Cultura Hip-Hop, porque ele, junto com a irmã dele, lançaram a primeira festa onde eles conseguiram trazer o MC e o B-Boy, né, ao mesmo tempo, junto com o DJ, né? Então, a primeira festa que ele lançou foi no bairro que ele morava, no Bronx, em Nova York. E, como eu falei para vocês, ele conseguiu trazer esses outros elementos que a gente chama, que a cultura hip-hop tem 4 elementos, que é o DJ, o B-Boy, o grafite e o MC. São os 4 elementos originários da cultura hip-hop. Mas todos nasceram e vieram através da mão do DJ, que foi o Kool Herc, né? Para quem gostaria de conhecer essa história detalhadamente, é só assistir o The Get Down, que tem a série The Get Down, Hip Hop Evolution. Eles contam minuciosamente como que nasceu o B-Boy, como que nasceu o MC, como que surgiu o grafiteiro, né, que foi uma junção ali que o Kool Herc foi trazendo esses elementos para dentro da área da discotecagem dele, né. Ele pegava os discos de funk, como principalmente o James Brown, e ele tocava, né, ele fez com que a disco music nos anos 70 se despontasse e entrasse e bombasse nas discotecas, porque era isso, né, evento de rua sempre traz muito público e acaba que aquilo foi para dentro das boates, foi para dentro das discotecas e também bombou ali dentro, né. Então, ele conseguia, com um disco normal, e hoje alguns, né, DJs que são profissionais, que estudam performance, sabem fazer isso muito bem, eles separavam a parte que a gente chama de breaking, é aquele pedacinho da música que é só o instrumental. Então ele conseguia brincar com um pedacinho, porque assim, com o passar dos anos, os discos, eles foram lançando partes a capela, que é só a voz, e instrumental, e parte instrumental separada. Então, você comprava um disco, ele vinha a parte da música normal, com todos os elementos, voz e instrumental, e também vinha a parte só vocal e a parte só instrumental. Mas lá, na década de 70, não tinha separadinho, né? Então, ele pegava partezinhas pequenas, momentos, intervalos pequenos das músicas que tinham somente batida, para ele brincar, para ele repetir e, de repente, construir uma terceira batida que não fosse aquela. Ele tinha esse dom, que hoje em dia é chamado de beat jungle, que vários DJs conseguem fazer, que é através de uma batida, criar uma outra batida nova, e o Kool Herc já fazia isso. Então, como ele pegava 2 discos e brincava só com esse pedacinho dessa batida, as pessoas achavam aquilo incrível, porque era uma agilidade muito, muito grande para aquela época, né? Era uma coisa que ninguém fazia, todo mundo só colocava um disco, escutava ele todo e passava para o próximo, não. E ele não, ele começou a brincar com esses intervalos. Então, por isso, sim, ele foi considerado o primeiro DJ e o pai da cultura hip-hop, né? Juntamente com a Zulu Nation, que é uma organização fundada pelo África Bambaataa, que é considerado já o padrinho da cultura hip-hop, né? É o maior responsável pelo termo e a difusão hip-hop, né? Do nome hip-hop. Já na década de 80, ele se juntou junto com as festas dadas pelo Kool Herc, como eu falei para vocês, a irmã do Kool Herc, a Cindy Campbell, ela quem fez o primeiro flyer da festa dele, à mão. Tem isso no meu perfil do Instagram. Tem um pouquinho, contei rapidinho essa história
né? E tem essa foto desse flyer, que foi um flyer que ela fez à mão dessa festa que aconteceu no dia 11 de agosto de 1973. E essa é considerada uma data simbólica, né, do nascimento da cultura hip hop. Bom, eu estou falando do primeiro DJ mundialmente, vou falar também da primeira DJ mulher conhecida na música eletrônica. A gente continua aí na pesquisa e na busca para conhecer qual foi a primeira DJ mulher na cultura hip hop do Brasil, a gente ainda não sabe. A gente está aí nessa pesquisa, conversando com alguns amigos, com alguns DJs. Em São Paulo, na Galeria Olido, está acontecendo a Galeria do DJ, que é muito interessante você conhecer um pouco da história da discotecagem no Brasil. Tem lá um acervo bem da hora. Estou devendo essa visita, inclusive. Então, a Sônia Abreu, até o momento, foi reconhecida como a primeira DJ mulher no Brasil, né? Ela começou na música eletrônica, mas para quem quiser conhecer um pouquinho da história dela, eu deixo aqui para vocês a biografia dela, que é Ondas Tropicais, que é bem da hora conhecer. Infelizmente, ela também não está mais conosco, tá? E o primeiro DJ do Brasil, que é o Seu Osvaldo. Eu não deixaria de colocar aqui para vocês, né, a minha foto, que foi, eu trouxe o primeiro DJ do Brasil para Brasília, no Rádio Fusão, Festival Satélite 061, eu trouxe o Seu Osvaldo para Brasília conhecer, prazer maravilhoso conhecer ele. Tá aí um livro que conta essa história dele, como que ele começou a discotecagem dele no Brasil, que é o Todo DJ Já Sambou, né? Também é um livro lançado pela Cláudia Sef, que é uma das idealizadoras e coordenadoras produtoras do WME, primeiro maior festival, maior premiação de mulheres na área da música. Então, para quem quiser conhecer a história do Seu Osvaldo, gente, ele é uma maravilha de pessoa, ele é um fofo, um querido. Ele hoje em dia já sabe mexer com Cerato e tudo, tá aí vivíssimo, vivão e vivendo, como diz o Racionais, colaborando ainda na área da discotecagem, né? Ele fazia ali os bailes de serestas, né? Ele é o criador da Orquestra Invisível, que eles nomeavam, né? Que era uma forma de trazer uma orquestra mais com música mecânica, né? Ele trouxe para a nossa atualidade aí uma leva de 25 DJs, eu acho que esse número já aumentou, preciso procurar aí entre netos, filhos e tudo. Então, assim, é uma figura muito, muito interessante para vocês conhecerem, estudarem, lerem, Seu Osvaldo. Então, eu precisava trazer essa referência do Brasil, né? Então, vamos lá, eu falei para vocês do primeiro toca-disco, por que ele era assim, por que ele se tornou um toca-disco profissional, por que é o queridão, a MK2, daqui a... Nossa, faz muito barulho onde eu estou aqui, mas espero que vocês não atrapalhem. Qual a diferença, né? O que de tão mágico tem nesse toca-disco, para que esses DJs usam tanto, por que esses DJs conseguem fazer tanta coisa com esse toca-disco, o que é tão diferente que ele tem, né? O que ele melhorou de 1857 para cá, e isso eu vou explicar para vocês rapidinho agora. Vocês estão vendo uma MK2 de cima e de uma forma de perfil, né? E a gente vai desossar ela rapidinho aqui, para que vocês conheçam que tanto de recurso que ela tem, né? Aqui, de uma forma mais breve, eu vou falar para vocês os recursos que ela tem, tá? Primeiramente, o prato dela, como eu falei para vocês, ele tem um recurso chamado Direct Drive, que faz com que o disco, a partir do momento que você deu start nele, que você deu início, ele gire mais rápido. Isso tudo ajuda na desenvoltura da área da discotecagem. O toca-disco original, ele vem com essa borracha, porque você não pode colocar, nunca pôde colocar o disco direto no prato, né? Só nos primeiras vitrolinhas lá, elas vinham com as borrachonas, grossona. Então, a gente que é DJ profissional não pode usar essa borracha, porque ela pesa. Isso prejudica na desenvoltura da discotecagem. A gente usa um outro recurso que se chama feltro, que é mais levinho, é mais fininho, é isso tudo para que o andamento da música e a velocidade que você mexa no prato ajude na sua discotecagem, tá? Ele já veio com uma torre de luz, ele tem o start-stop, né, que é o liga e desliga, ele tem ali a rotação 33 e 45 como as antigas tinham, ele tem a torre da luz para a gente enxergar onde a gente coloca a agulha no disco, isso antes não tinha, né, nem todas as vitrolas tinham, né,
Como eu falei para vocês, aqui, onde eu estou circulando com o mouse, a gente vê, é o pitch, ele é um recurso que faz com que a gente aumenta e diminua a velocidade da música para mais e para menos, tá? Conforme foi vindo as gerações MK3, MK5, a gente vai aumentando essas velocidades. Os primeiros toca-discos eram mais 8 e menos 8, agora vai até mais 16, menos 16, então esse recurso já aprimorou bastante. O próprio braço do toca-disco, a gente chama de torre, ela veio com recursos que a gente pudesse ajustar para a altura da agulha, tudo isso influencia, né, para a agulha não pular, porque no começo, quando a gente começou a estudar, eu, por exemplo, que não conhecia esses recursos, que não estudava isso, né, não sabia fazer uma regulagem de um braço de toca-disco, então, assim, às vezes eu pulava a minha agulha e eu nem sabia. Quantas vezes a gente não viu algum DJ com uma caixa de fósforo em cima de uma agulha, para poder estabilizar e parar de pular? Então, assim, naquela época, a gente não tinha um recurso de um toca-disco com uma regulagem de braço, a gente precisava usar uma moeda para poder não pular o disco, uma caixa de fósforo. Então, assim, a gente viajou nos recursos até vir essa modernidade que a MK2 trouxe para a gente, de regular o peso, de regular a altura do braço do toca-disco. E também o adaptador, né, como eu falei para vocês, os primeiros DJs jamaicanos, os primeiros discos jamaicanos, a abertura do vinil, no meio do vinil, não era esse buraquinho comum que a gente costuma ver, era um buraco maior, então eles precisavam de um adaptador, e a Technics lançou esse adaptador, que você coloca aqui no meio, e o vinil com aquele buraco maiorzinho no meio, ele encaixa perfeitamente. Maior parte dos discos de reggae, os originais mesmo, jamaicanos, eles são assim, o meio deles é bem mais largo, tá? O próprio pé do toca-disco, ele vem com uma aderência e um ajuste, uma borracha melhor para a estabilidade do toca-disco, para que quando você toque ou você esteja mexendo no próprio toca-disco, ele não pule, né? Agora já lançaram pés de borrachas que fazem com que o disco, quando você toque 100% vinil, não dê hammer. Hammer é um barulho infernal, que é um contato que dá na agulha, que acontece muito com 100% para quem toca 100% vinil. Então, vocês vão ver, às vezes, um DJ tocando com um toca-disco em cima de uma espuma, em cima de um travesseiro, é para que ele não derrame. E hoje já existe uma tecnologia desses pezinhos com uma borracha que faz com que não tenha para que não dê esse hammer, né, esse contato aí, esse barulho que dá, né? Então, aqui do lado, vocês estão vendo uma agulha de toca-disco. As primeiras que vocês devem ter visto na vida, elas eram bem inferiores a isso, né? Então, a agulha em si, ela tem a cápsula, que é essa parte em cima, o shell, que é essa parte do meio, e a agulha em si, que é uma pontinha de cristal muito pequenininha, que ela que, na realidade, em contato com o disco, faz com que a gente escute a música. Eu, infelizmente, não vou ter tempo né, aqui a gente está vendo até a montagem, os fios, eu, infelizmente, não vou ter tempo de esmiuçar muito a questão da agulha, eu vou focar mais no toca-disco para vocês, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, vocês estão vendo a borracha, o prato, né? Aqui ó, a agulha, como que ela encaixa no braço do toca-disco, da MK2, esses modelos mais profissionais, ele é enroscado, né? Então, ele tem um peso, hoje em dia, cada modelo de agulha, por exemplo, a Ortofon, que é um outro modelo, não é a Technics é uma tradicional, a Technics Ashuri, mas a Ortofon, ela veio mais leve para os DJs que começaram a fazer performance. Aqui o pezinho que eu falei para vocês, né? Aqui é mais a ligação do toca-disco. Os primeiros toca-discos a gente tinha que ligar aí num aparelho o toca-disco em si. Hoje já tem um que você liga direto na caixa e ele vai, mas normalmente ele sempre precisou de um outro recurso para que a música saísse. Não adiantava você só ter um aparelho de toca-disco, botar uma agulha e um disco e ele ia tocar, não tem como. Ele precisa de um mix, ele precisa de uma caixa de som para poder ele reverberar isso, né? Então, aqui a gente tem um manualzinho básico de como ligar os cabos,
E isso é uma outra aula, porque eu ensino essa parte de fazer a montagem do equipamento também, do intermediário vai essa parte de como montar o toca-disco, como regular, né? Aquele, de novo, eu trago para vocês a relação do peso, né? Como regular o peso, a alavanca que já nas antigas tinham para subir e descer o braço, mas aqui a gente tem outros recursos, a torre, né? Aqui ele explica, tá em inglês, mas ele explica mais ou menos a forma que você tem que balancear esse peso do braço para que a agulha nem fique muito para cima, nem fique muito para baixo, mas que sim que ela fique reta, né? Não muito baixa, porque para não gastar tanto, né? E não ter essa facilidade de quebrar a própria agulha em aderência ao disco. Vocês vão ver, esse peso, ele tem uma numeração de regulagem, cada DJ tem a sua preferência com essa regulagem, vai do DJ, tá? Conforme é o peso da mão do DJ, conforme o DJ trabalha, ele mesmo, cada DJ tem a sua própria regulagem, a maior parte dos que são realmente profissionais trabalham praticamente com a mesma regulagem, então, às vezes, a gente não precisa, quando troca o DJ numa discotecagem, não precisa ficar regulando tudo, toda vez que entra um DJ para tocar, ele tem que regular. Claro que os que são mais de performance, eles dão uma mexidinha, porque eles precisam de um braço mais leve para fazer performance, tá? Aqui, continuo falando, aqui eu tenho uma chavinha de bloquear a torre, quando você ajusta a sua torre, você trava ela para que quando nenhum movimento aconteça que desregule essa sua torre, então a gente tem uma chavinha de travar essa torre ali no próprio, para vocês entenderem o tanto de recurso que veio conforme a modernização da Technics, né? Aí muitas pessoas, olha, eu tenho até isso no meu braço, na minha mão, tatuado, que é essa legenda, tá? Quando você liga e desliga, essa luz que vem aqui, ela não é à toa, e essas bolinhas, elas são diferentes, não é à toa que elas têm um tamanho diferente, tá? Elas é uma forma de sinalizar para você a sua velocidade, o seu pitch, se ele está ajustado, se ele está variando, né? Se ele está correndo certo. Então, aqui a gente tem essa legenda. A bolinha maior, ela vai sempre estar parada, sem se mover, quando a música estiver na velocidade, no pitch zero, que a gente fala, que é a velocidade normal da música, sem alteração nenhuma, tá? E aí, as bolinhas de cima e de baixo, elas sim, vão correr para frente e para trás, conforme a gente vai mexendo na velocidade da música, tá? Os indicadores de rotação, 33 e 45, os dois juntos somam 78, é muito raro, mas tem discos em rotação em 78, a torre, o liga-desliga, que é o start-stop, o start-stop, na realidade, perdão, não é o liga-desliga, é para que o prato do toca-disco pare. Na MK2, na hora que você aperta, o fato do prato ser direct drive, ele faz com que o prato ele pare automaticamente. Nas vitrolas antigas, quando você parava, demorava até o prato parar, tá? Isso é um recurso que veio com elas. Então, como eu estava falando para vocês, as bolinhas que tem ali naquela lateral do prato, elas não estão ali à toa, né? Elas significam as diferenças das rotações, né? Agora, aqui do lado, a gente está falando sobre o pitch. Aqui vocês vão ver o reset, nesse exemplo, algumas têm o reset, que é um recurso que você aperta e automaticamente ele zera, volta para a velocidade normal da música. Nem todo toca-disco tem, tá, gente? E aqui eu vou trazer para vocês a MK5, que já é uma baita de uma máquina. A MK5 tem esse reset que eu mostrei para vocês, que é esse botãozinho que o pitch pode estar lá em cima, no mais ou no menos. Se você apertar o reset, ele vai voltar para o zero. Ela já tem esse recurso, e ela também, a velocidade dela já é mais do que 8. Vocês podem ver aqui na direita, essa outra, o reset dela já é aqui na parte de baixo, essa é uma MK5G, e a outra é só a MK5, então ela tem o recurso do pitch e até mais ou menos 16. Perdão. Então, nas normais, era só até mais ou menos 8. Você, por exemplo, se a sua música ela gira numa rotação 33, ela pode aumentar mais ou menos 8
ou no caso de uma MK5, mais 16. Então, assim, trouxe muito mais recurso para a gente poder estar mexendo na velocidade das músicas. Lá atrás eu falei para vocês que antes da CDJ existiu a Denon. Essa é uma Denon. Eu toquei numa Denon, era muito engraçada, parecia um caixote. A Denon hoje é muito parecida com, se você olhar assim, você vai achar muito parecido com uma controladora hoje em dia. Os mesmos recursos. Aqui eu não tenho, infelizmente, não tenho tempo de explicar para vocês os recursos, mas claro, são recursos muito mais recursos que o toca-discos, mas a Denon em si não tinha essa, como eu falei para vocês, essa precisão que o toca-disco tem. E só quando você faz uma aula que você pega numa controladora ou que você pega num toca-disco, você vai sentir essa diferença de precisão de tempo. E aí a gente falando sobre essas modernidades de equipamento, é lógico que eu vinha falar para vocês na CDJ, que todo mundo já conhece, e as controladoras que estão bombando aí na atualidade para a gente, né, que vieram em termos de custo-benefício muito mais fácil para muitos DJs, né, continua assim, dependendo do modelo, tem a precisão, dependendo do modelo, não tem a precisão, como todo equipamento, quanto mais avançado o modelo, e obviamente mais caro, mais recurso e melhor qualidade de trabalho você vai ter. Tá? Eu quis trazer para vocês rapidamente aqui o primeiro mixer, né, que é o aparelho que mistura as duas músicas, né? Por que o DJ ele usa dois aparelhos? Porque porque ele usa dois toca-discos? Porque ele precisa misturar essas duas músicas. E para misturar essas duas músicas, ele precisa de um mixer, onde ele possa ligar esses dois aparelhos, né? E o primeiro mixer, ele surgiu em 1910, tá? E ele era um aparelho que servia para sincronizar as músicas, claro, que não chega jamais aos pés de um aparelho atual, né? Era um aparelho que, vocês podem ver, tinha recurso de válvula, então, assim, era bem precário, mas conforme toda a tecnologia veio melhorando, e aqui eu trago para vocês um mixer mais fininho, porque os DJs de performance, eles precisavam que os toca-discos ficassem mais perto um do outro, para ajudar na agilidade da performance. Então, a Vestax, ela lançou uns bem fininhos, né, para que esses toca-discos ficassem mais pertinhos, assim, e essa forma de colocar o toca-disco na vertical, isso também veio da cultura do DJ de performance, tá? Tudo isso para ajudar na desenvoltura de uma performance. Então, assim, eu estou trazendo para vocês que uma caixa de disco, para vocês entenderem que, né, os primeiros DJs, eles tocavam 100% vinil, eles tinham que andar com um case cheios de discos, assim, era muito pesado. Ainda tem DJs que tocam, a cultura 100% vinil, tem espaço para isso. Colecionar disco é uma coisa muito da hora, muito gostoso, mas é uma área realmente assim para colecionador, e a tecnologia facilitou a gente não carregar mais tudo isso, mas a gente ainda é amante do vinil, né? Como eu estava falando para vocês, os DJs desenvolveram as tecnologias, as performances, que alguns exemplos nas apresentações vocês vão ver que é Scratch, Back-to-Back, Beat Jungle, aqueles DJs que vocês veem fazendo malabarismo em cima do toca-disco, são os DJs de performance, tá? E aí, eu, infelizmente, vou só mostrar para vocês o que é o Serato. Não vou entrar em detalhamento como que eu uso o recurso, porque, infelizmente, a gente não vai ter tempo. Fica a dica para vocês que eu sempre vou estar por aí dando oficina de discotecagem, então me acompanhem, na melhor oportunidade vocês vão poder entender o que é esse recurso, que a Reine e a Trector trouxe para a gente. O primeiro virtual DJ que apareceu, ele tinha pouquíssimos recursos, né? Era a primeira forma de você brincar ali com o computador e tocar MP3, mas a Serato e a Traktor trouxeram essa tecnologia muito mais avançada, facilitou muito a vida da gente em relação a recurso. Então, primeiramente, eles lançaram um boxzinho, que é uma placa que liga
os toca-discos, aqui vocês vão ver um pouquinho dessa ligação, eu ensino isso na aula, tá, gente? Eu ensino como ligar, então, assim, é uma interface, é uma placa que você conecta o computador nela, os toca-discos nela, e ela no mixer. E aí, tudo que você tem em MP3 no seu computador vai tocar no toca-discos, nesses discos. Ah, dona, é qualquer disco? Não é qualquer disco. Tem que ser um disco especial, né? No caso da Serato, é um disco especial que se chama Time Code. Então, Serato tem que ser Serato, Trector tem que ter Trector. Não adianta tocar com vinil da Trector numa interface da Serato que o disco não vai tocar. É meio que mágico, sabe? É uma coisa muito avançada. Então, primeiramente, eles lançaram esse box, que se você precisava fazer toda essa ligação, hoje em dia eles já lançaram o mixer, que tem essa placa dentro dele. Então, a gente já consegue fazer a ligação direto do toca-disco no mixer e do mixer no computador. E tudo que você vai ter em MP3, você vai conseguir tocar em vinil, em timecode, né? Então, é uma forma da gente continuar na cultura dos toca-discos, financeiramente foi mais viável, porque colecionar e comprar disco é muito caro, né? Ter um acervo muito grande de disco é muito caro, e claro que quando a gente vai tocar MP3, a gente precisa tomar cuidado com a qualidade das músicas que a gente vai baixar. É um aparelho, é uma interface que trouxe recursos maravilhosos para a gente brincar, e que eu convido todos vocês a conhecerem, quando puderem. Podem baixar aí na cerato.com.br, tem a plataforma que vocês vão poder conhecer. Esse daqui já é o Serato DJ, eles já lançaram a plataforma mais avançada, mas o primeiro foi o Scratch Live, e eu teria que ensinar direitinho para vocês, mas é isso, eu vim meio que contar um pouco para vocês de onde tudo começou, aonde a gente está, né, e como a gente tem que tomar cuidado com essa tecnologia, que a tecnologia ela é boa, ela é maravilhosa, ela facilita muito a vida da gente, mas ela distancia muito a gente de onde tudo começou, da origem de tudo, né? A gente escuta vários termos como reais DJs, né? Que são os DJs que são profissionais, que têm técnica. Então, eu, dona, não tive a oportunidade. Quando eu comecei, eu fiz um curso muito básicozão com o DJ Elcimar. Na época eu tocava só vinil, só tinha vinil. E estudar e conhecer tudo isso só me acrescentou para que eu pudesse desmistificar e lidar com todo tipo de preconceito que acontecia comigo quando eu ia discotecar, né? Desde da forma de te burlarem, de tirarem você como se você não, por ser mulher, você não conheceu, você não saber. Então, a minha forma de lidar com o machismo dentro da cultura hip hop, né, e de me destacar dentro da área da discotecagem e de ter respeito, foi estudar, foi conhecer. Até hoje eu estudo, né? Então, inclusive, eu estou voltando agora a tentar voltar a colecionar discos para sempre estar ali com o pezinho na raiz, porque eu digo que quem aprende a tocar hip hop, ou quem aprende a tocar 100% vinil, aprende a mexer em qualquer coisa, porque é a parte mais difícil, né? Então, se a gente ficar muito ali na interface, muito na tecnologia, quando a gente vai voltar para o toca-disco, a gente sente uma dificuldade, porque no 100% vinil a gente não tem o recurso de ver a velocidade da música, se um aparelho não mostra, né? Então, tem que ser uma coisa muito de ouvido. Então, eu comecei 100% vinil, hoje eu conheço, toco as duas, toco todos os aparelhos, conhecer todas as plataformas, conhecer todos os recursos, facilita para que você tenha um leque de abertura para poder pegar mais trabalhos e trabalhar com aquilo que tiver disponível para você também, né? Essa sou eu, DJ Dona, com 20 anos de caminhada, aí, 21 anos de caminhada, com muito orgulho de ter ido atrás dessas coisas, feito essas pesquisas, ter tido amigos que também, em vez de me colocarem para baixo, me incentivaram, me deram acesso. Muita coisa eu busquei sozinha.
Então, é a minha aula, mais do que ensinar o que é ser DJ ou sentir vontade de ser DJ, é incentivar mesmo as meninas, ou até mesmo os homens, né? Ou sair desse gênero cis, hétero, né? E dizer que a oportunidade está aberta para todas e para todes. Basta a gente querer, basta a gente correr atrás. Vira e mexe, eu dou oficina gratuita para muito lugar, eu sei que é muito difícil, eu mesma, na época, eu tive muita dificuldade de conseguir ter dinheiro para pagar uma aula muito boa. Hoje a gente já tem vários acessos a cursos gratuitos que ensinam a gente, e eu espero logo menos estar com vocês de novo no físico, né? Porque no físico a gente conhece isso tudo, mas a gente tem aquele frio na barriga de botar a mãozinha no equipamento, de treinar, né? De sentir as meninas com a mão gelada, ansiosa para poder mexer, para botar uma agulha, a sensação boa de conseguir fazer a passagem de uma música para outra, né? E trazer para vocês essa sensação da mixagem, que é esse brilho, é essa transformação de você sentir que está chegando aquela música que você gosta tanto e fazer com que eu levo a mixagem dessa forma, fazer com que, através das minhas mixagens, um grupo, né, uma pessoa se comunique com a outra e na pista de dança, com os seus gostos musicais, e através disso eu traga muita felicidade e muita interação entre as pessoas mesmo, com a minha discotecagem. Bom, muito obrigada, Favela Sounds. Esse foi um curso basicão, corridão de discotecagem. Eu espero que vocês tenham se apaixonado por essa cultura e procurem. Eu sempre estou nas minhas redes dando uns toques, se quiserem me procurar, mandarem direct, né? Eu, infelizmente, não tive tempos de indicar discos, livros, essas coisas, mas, assim, em algum momento, né? Eu sempre estou na minha página colocando músicas para vocês ouvirem, mostrando coisas que eu estou ouvindo dentro de casa. E é isso, eu estou sempre disponível para vocês. Muito obrigada, Favela Sounds, mais uma vez, por estar aqui com vocês, somando. A vez do amor chegou.